Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa aula de número 2. Hoje vamos tratar sobre empregados. Vamos ver todos os requisitos, para que aquele trabalhador possa finalmente ser considerado empregado. Quais são esses requisitos, os tipos de empregados que nós temos na nossa legislação, abordando também as novidades aí trazidas pela reforma trabalhista. Se você não me conhece, eu sou o professor Carlos Eduardo. Convido vocês a participarem de todas as minhas redes sociais. Começar lá pelo meu site www.profcarloseduardo.com.br. Lá vocês vão ver toda a teoria completa de direito do trabalho, processo do trabalho, simulados, questões, outras disciplinas também, cursos de capacitação e um portal de direito do trabalho e processo para vocês. Instagram, todo mundo gosta de Instagram, né? Então segue lá, professor_Carlos Eduardo. Pode seguir lá no Instagram, professor_Carlos Eduardo. O WhatsApp, você pode mandar a sua sugestão, a sua dúvida, tá? Que eu vou ter o maior prazer em tirar para você. Aqui no DDD 21, Rio de Janeiro. WhatsApp 972631427. E ainda no facebook.com/professor Carlos Eduardo Barreto, a nossa fanpage também lá no Facebook. E ainda você encontra meus cursos no site preparatório para concursos públicos Enem, OAB Militar, umavagaeminha.com.br. Beleza, gente? Então, vamos lá dar início aí a esse estudo de empregados. Vamos lá. Primeira coisa, a definição da CLT sobre empregado. Ela não é muito boa não, mas vamos lá. É a pessoa física que presta pessoalmente serviços de natureza contínua ao empregador, sob a subordinação deste, mediante pagamento de salário. Você que estuda direito do trabalho e essa parte, os requisitos, para que aquele trabalhador possa ser considerado empregado, com certeza já ouviu falar naquele famoso SHOP, não é verdade? Ah, professor, eu ouvi chopa. Calma, a gente vai chegar lá. Primeiro requisito é a subordinação. Essa subordinação é uma subordinação eminentemente o quê? Jurídica. Aquele trabalhador, tem que ser subordinado ao empregador. Tá? Ele tem uma relação de subordinação. Esse é um primeiro requisito. Segundo, habitualidade. E aqui a gente encontra muitos problemas, às vezes de ordem prática, Quando que você tem uma habitualidade ou não? Por exemplo, uma diarista, esquece um pouquinho a lei da doméstica, vamos focar nesse exemplo. Uma diarista que trabalha toda sexta-feira há 10 anos na sua casa, é habitual ou não? Estou pensando só na habitualidade. É habitual ou não? Então, antes aí da lei da própria doméstica, o que acontece? Muitos juízes concediam até essa habitualidade. Tá? Hoje não, foi pacificado na Lei Complementar 150 de 2015, lá no seu artigo 1º, foi pacificado que só será considerado doméstica, nós vamos ver mais à frente, aquela que prestar serviços mais de 2 vezes na semana. Mais de 2, ou seja, no mínimo aí 3 vezes em diante, até 2 é doméstica. Mas a questão da habitualidade vai girar muito em cima do caso concreto. Tá? De todo modo, tem de haver uma habitualidade na prestação daquele serviço. Ou seja, não pode ser uma coisa eventual. Aquele trabalho não pode ser eventual. Porque se for, eu trabalho um dia na semana, depois eu trabalho 3 semanas depois mais um dia, aí você descaracteriza essa habitualidade. E a subordinação, ela é descaracterizada pela autonomia, não é? Se você tem autonomia na sua prestação de serviços,
você não tem, faz o seu horário, faz as suas coisas, você não tem o que? Subordinação com aquele empregador. Tá? Então isso sempre está em paralelo. Conseguiram compreender? 3. Onerosidade. Aquele seu trabalho tem que ter uma contribuição pecuniária. Então você trabalha e recebe. Se você só trabalha, só presta aquele serviço e para você independe de receber, né, o dinheiro, então você faz um trabalho que, qual é o nome disso? Voluntário. Aí você faz o trabalho voluntário. Agora, para que haja relação de emprego, tem de haver o quê? Uma contraprestação pecuniária por aquele serviço realizado. Tá? 4º requisito é a pessoalidade. Ou seja, o empregador contrata você, o seu trabalho. Ele não está interessado no trabalho de outro. Ele quer que você preste aquele serviço para ele. Ele gostou do seu trabalho. Ou seja, não pode o empregado chegar para o empregador e falar assim: empregador, amanhã eu não vou não. Quem vai no meu lugar é a minha prima, mas não se preocupe, ela é ótima, ela é excelente, ela não vai te dar trabalho. Ora, não pode, tá? Porque há uma pessoalidade da pessoa, então não pode o empregado fazer isso. Tá ok? Mas aqui, mais um, pessoa física. Somente é considerado empregado pessoa física. A pessoa jurídica nunca será considerada empregado. Isso cai muito em prova, tá? Muito em prova. Então fique ligado nisso aí. E aqui, a maioria da jurisprudência, dos doutrinadores, também considera a alteridade como um dos requisitos configuradores, tá, da relação de emprego. Tá? O que é a alteridade? É quando o empregador assume os riscos da atividade econômica. Tá ok? Então, para que haja relação empregatícia, você tem que comprovar todos esses requisitos concomitantemente. Se você não tiver um deles, não haverá, tá, formação do vínculo de emprego. Agora, presta atenção numa coisa. Com o advento da reforma trabalhista, nós temos um tipo hoje de empregado que não preenche esses requisitos. Já até dei toda a dica para vocês. Ele é considerado empregado e não preenche esses requisitos. Qual é? Você sabe me dizer aí? Não? É o trabalhador. Qual é o nome dele? Intermitente. Por quê? O trabalhador intermitente, ele tem subordinação? Tem. Ele tem onerosidade? Ele não vai receber? Vai. Pessoalidade? Também. Pessoa física? Ele é, sem dúvida. Alteridade? Também. Mas ele não vai ter o quê? Habitualidade na prestação do serviço. Ele não vai trabalhar todos os dias, por exemplo. Nós vamos falar de trabalhador intermitente mais à frente, tá ok? Só que, adiantando só um pouquinho, é aquele trabalhador, tá, que o empregador vai contratá-lo para trabalhar de forma descontínua. Eu vou convidá-lo, a gente vai ver todos os requisitos lá do 452A da CLT. Eu vou convidá-lo, tá? Ele vai dizer se vai aceitar ou não aquele serviço. E aí vai lá, ele vai trabalhar, por exemplo, 2 meses. Depois, deixa eu fazer a linha do tempo. Depois desses 2 meses, ele pode ficar 7 meses sem trabalhar. Mas esses 7 meses que ele vai ficar sem trabalhar, ele continuará sendo empregado. Ele não perderá a qualidade de empregado dele. Ele continuará sendo empregado. Então, esse período que ele não estiver trabalhando, ele vai ter uma habitualidade?
Não. Ele vai ter, por exemplo, também a onerosidade nesse período aqui inativo? Também não. Mas ele não vai perder a qualidade de empregado. Então, assim, é bem importante você ficar de olho nisso aí. Tá legal? Que é uma exceção. Ele vai preencher todos esses requisitos? Nesse período aqui, por exemplo, de inatividade, não. Mas ele vai perder a qualidade de empregado? Não. Repito, nesses 7 meses aqui que ele está inativo, ele está recebendo salário? Não. Então, você excluiria a onerosidade. E aí, ele deixa de ser empregado por isso? Não. Então, fica de olho aí para a sua prova, nesse exemplo do trabalhador intermitente. Tá beleza? Então, já adiantei bastante aí a aula para vocês, esses requisitos aí de caracterizadores da relação de emprego. Beleza? Aqui são os requisitos e agora nós vamos passar a ver alguns tipos de empregadores, tá? De empregados, como no caso do doméstico. O doméstico, gente, finalmente teve uma regulamentação sobre essa categoria. Não vou adentrar ao mérito aqui se ela foi boa ou ruim. Isso a gente pode discutir em um outro momento. Aí eu até tenho um curso específico de lei das domésticas, que lá sim eu explano bem mais o assunto, opino sobre o assunto, o que é bom e o que é ruim. Eu costumo falar em prova, opinião do professor não cai em prova, para a prova de, seja concurso público, seja OAB, seja lá o que for, não importa. Opinião do professor não cai. Cai o quê? A matéria. Então, num curso avulso, eu falo lá, aí é tranquilo. Mas aqui, eu quero falar para vocês o seguinte, a regulamentação do empregado doméstico. Finalmente foi regulamentada pela Lei Complementar 150 de 2015. Tá? Nós tivemos a Emenda Constitucional 72, que já tinha feito algumas alterações, mas finalmente a lei hoje de regulamento doméstico, a 150, a Lei Complementar 150 de 2015. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai definir quando que aquele empregado, né, será, ou aquele trabalhador, ou aquela diarista, né, será ou não considerado doméstico. Que era um grande problema que nós tínhamos, uma grande insegurança jurídica que nós tínhamos no país. Porque cada tribunal, cada TRT, tinha até súmula sobre isso. E tem, claro, óbvio, tinha interpretações diferentes. Cada um interpretava de uma maneira. Por exemplo, Rio de Janeiro interpretava que era considerado mais de 3 vezes, tinha que trabalhar mais de 3 vezes na semana para ser considerado doméstico. Em outros estados, 2 vezes. Em outros, até 1 vez, se você trabalhasse muitos anos. Como no exemplo que eu dei agora há pouco da diarista, que trabalhava 1 vez na semana por 10 anos. Quer dizer, então era uma grande confusão, uma grande insegurança jurídica. Então, veio a Lei Complementar 150, 2015, no artigo 1º, e definiu o tema, que será considerado doméstico aquele que trabalhar para a residência ou família por mais de 2 dias. Mais de 2. Qual é o número seguinte? 3. Ah, o 2 está incluído? Não. Tá? Então, 3, 4, 5, 6, 7 vezes na semana. Se trabalhar até 2 vezes, não será considerado empregado doméstico, e sim diarista. Ou até uma prestação de serviço. Tá legal? Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber. Vamos lá. Aqui é a definição. Aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa. Olha lá os requisitos que nós acabamos de ver aqui no nosso shopping. Pessoal, ou seja, não pode a doméstica falar que hoje não vai a prima dela. Mas não se preocupa não, ela faz uma comida melhor do que a minha. Pode? Não pode. Finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias na semana. Aqui, gente, deixa eu dar uma explicação. O que é essa finalidade não lucrativa que você pode estar pensando? Antigamente, a Lei 5859 é de 72, que regulava
o trabalho doméstico, você sabe, né, que as domésticas não tinham, né, um terço desses direitos que tem agora. Então, o que acontece? Essa finalidade lucrativa aqui quer dizer o seguinte: ela não poderia, por exemplo, sua empregada está aí na sua casa, aí a sua patroa, vamos supor, perdeu o emprego. A situação apertou, ela chega para a empregada e fala: então, fulana, eu estou começar aqui agora a fazer bolinho, tá? Para vender bolo, quentinha, seja lá o que for. Então, aquela finalidade da doméstica, do trabalho doméstico no âmbito residencial, né, somente não vai ter. Você vai ter aquilo mais o que? A finalidade que é lucrativa, porque a patroa vai passar a ter o trabalho, passaria, né, a ter o trabalho daquela doméstica para a finalidade lucrativa da venda, por exemplo, de quentinhas dela, para oferir o que? Lucro. Então ela ia pegar aquela doméstica para oferir lucro. Então entendi a lei, não estou dizendo que é o meu entendimento, estou dizendo que era o entendimento da lei. Quando você passava a haver essa configuração de finalidade lucrativa, ela deixava de ser empregada doméstica e passava a ser uma empregada seletista. Só que a época da vigência da Lei 58.59 de 72, o fundo de garantia era facultativo, não tinha, por exemplo, o adicional noturno, né, e uma série de outros direitos que hoje a doméstica tem. Então, essa mudança era o que? Bastante importante. Hoje, uma série de direitos que a doméstica oferiu, não tem mais tanta distinção assim. Ela ser considerada doméstica ou empregada mesmo, né? Porque o regulamento da Lei Complementar 150 já se assemelha bastante ao próprio do empregado seletista. Mas é apenas para não ficar aqui uma expressão no vazio e explicar isso aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Idade mínima de contratação. Não se pode contratar, tá, doméstico menor de 18 anos. Isso aí está uma convenção da própria OIT, tá? Artigo 1º, parágrafo único, cumulado com a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. Então, é vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico. Muito importante essa alteração, muito mesmo, tá? Com certeza sua mãe, sua avó sempre tiveram uma empregada doméstica que veio lá, que começou com 16, com 15 anos, virou da família, não é verdade? Mas assim, menos de 18 anos hoje não pode ser considerado doméstico, tá? Não pode contratar, né? Mas se contratar, professor, a gente vai ver um pouco mais à frente, nos tipos de trabalhadores, a diferença entre trabalho ilícito e trabalho proibido, tá? Trabalho proibido, ambos, na verdade, são proibidos por lei. Só que o ilícito, aquele fato, tá, é definido como crime, e o proibido não. Então, nesse caso, aqui é o que? Seria o trabalho proibido, e o contrato seria considerado, não nulo, mas o contrato seria considerado válido para todos os efeitos trabalhistas. O contrato ilícito não, ele é nulo. Por exemplo, vamos supor que o traficante, o dono lá da boca, sei lá, contrata um rapaz para matador de aluguel dos inimigos dele lá. Imagina, ele preenche todos os requisitos da relação de emprego. Esse contrato vai valer? Evidentemente, o objeto desse contrato é um contrato que ilícito, tá? Porque o fato é definido como crime. E aí não tem. Imagina, um matador de aluguel, o contrato ser considerado válido, ele ter fundo de garantia por isso, né? Então isso aí, sem dúvida alguma, que não pode ocorrer. Então essa é a diferença entre trabalho ilícito e trabalho proibido. Então, mesmo que haja contratação da empregada doméstica menor de 18 anos, o trabalho ele é proibido, mas os efeitos dele serão considerados. Tá bom? Então, preste atenção nisso aí. Formas de contratação do doméstico. Artigo 4º. É facultada, isso aqui é da Lei Complementar 150, tá? É facultada a contratação por prazo determinado
do empregado doméstico mediante duas hipóteses. Ou seja, a gente vai ver lá na aula 5, contratos. Tá? Contrato a prazo determinado, a regra geral indeterminado e etc. Mas você que estuda direito do trabalho, que sabe, já de antemão, sabe que o contrato de experiência é aquele contrato com prazo máximo de vigência de, fala para mim, 3 meses não, falou errado. Outro, 90 dias, podendo haver uma única prorrogação dentro desse prazo máximo de 90. Ou seja, eu posso contratar por 30 dias mais 60? Pode. Posso contratar por 45 mais 45? Pode. Eu posso contratar por 60 mais 30? Igualmente. O que você não pode fazer é isso aqui. 30 mais 30 mais 30. Mesmo que dê 90 dias, lembra que eu falei? Uma única prorrogação dentro desse prazo máximo. Quantas prorrogações houveram? 2. Então, uma está fora, e aí não pode. Se houver 2 prorrogações dentro do prazo máximo de 90 dias, ou se aquele trabalhador continuar prestando serviço além do prazo estipulado, lá 91 dias, no 91º dia ele está lá trabalhando. O que acontece com o contrato? Passará a vigia por prazo indeterminado, tá? Durante todo o período, não somente do 91º dia para frente, não, e sim de todo o período, ok? Então esse é o contrato de experiência. Ou seja, você pode contratar doméstica por experiência? Sem dúvida alguma que você pode, tá? Vamos ver se ela faz o arroz direito, vamos ver se ela limpa a casa tranquilamente, se ela aguenta a casa. Então vamos fazer aí 30 dias com ela se acostumando. Pode? Pode. 2. E é o mais interessante aqui, o item número 2. Vamos lá. Tem 2. Para atender necessidades familiares de natureza transitória. Necessidades familiares de natureza transitória. E para substituição temporária de empregado doméstico com o contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Ou seja, eu também posso contratar de maneira determinada, aqui de acordo com o inciso 2, vamos parar aqui, para necessidades familiares de natureza transitória. Vamos supor que você fala, caiu, quebrou as 2 pernas, precisa ficar acamado aí 3 meses, 2 meses. Pô, é uma necessidade o quê? Transitória. Você pode contratar aquela doméstica para fazer os serviços ali da casa para você durante aquele período que você estará acamado? Pode, porque é uma necessidade familiar transitória. Você quebrou a perna, beleza, vai ficar ali deitadinho na cama um tempo, logo você vai voltar a andar, né? E locomover e fazer as coisas. Aí você pode, tá? Passo 2. Ou para substituição temporária de empregado doméstico com o contrato de trabalho interrompido ou suspenso. Então você, nesse exemplo, nesse caso, você já tinha uma empregada doméstica que, em virtude, por exemplo, de um auxílio-doença, tá? Ela vai ficar um tempo afastada, em virtude de umas férias, pode, por que não? Tá? Um contrato interrompido ou suspenso, você contratar uma outra doméstica, só que de maneira determinada. Isso você pode fazer, tá bom? Aí você vai ver lá o rol do artigo 472, 473, né? 73 falando da interrupção do contrato de trabalho, quando pode haver aí um ou outro. O importante aqui é o seguinte, aqui você já tinha uma doméstica que teve um problema com o seu contrato de trabalho, que ele foi interrompido ou suspenso, tá? E em virtude disso, você poderá contratar uma outra doméstica por prazo determinado, tá bom? Então fica ligado nisso aí. Eu vou encerrar esse bloco aqui com vocês e vou voltar no próximo bloco com
continuação aí dos direitos das domésticas. Vamos ver o rol de direitos dela. Tá legal? Vejo você no próximo bloco. Um forte abraço para você e bons estudos. Até a próxima.